Não consigo encontrar meu equilíbrio desde que meu pai morreu. Exemplo: meu pai morreu há mais ou menos um ano e ainda não superei a morte dele. Realmente não compreendo porque sinto tanta tristeza. Eu não morava com ele há 20 anos e ultimamente o via bem pouco. Talvez uma vez por ano nos últimos anos, e mesmo assim apenas para uma breve visita. Quase não conversávamos porque não tínhamos muito em comum. Portanto, por que a morte dele me perturba tanto? Abrahams. Mesmo enquanto está no corpo físico, que é constituído de carne, sangue e ossos, você continua sendo, acima de tudo, um ser vibrátil. Embora as vibrações que cada indivíduo esteja oferecendo hoje possam ser novas por causa daquilo em que está atualmente concentrado, a maioria das pessoas carrega muitas vibrações residuais de experiências passadas. Por exemplo, se algo o estivesse perturbando durante alguns dias e ao encontrar um amigo que compartilhasse a sua queixa, conversasse longamente sobre ela, seria muito mais fácil para vocês dois prosseguir neste assunto desconfortável do que mudar de assunto. E se outros se juntassem a vocês, eles poderiam ser atraídos para o mesmo assunto por causa da intensidade que vocês dois haviam dado à questão, ou se levantariam e iriam embora. Mas é improvável que conseguissem introduzir outro assunto muito diferente daquele que já estivesse sendo discutido. Da mesma forma, enquanto você é criança, aprendendo a oferecer vibrações em resposta ao ambiente que o cerca, você se acostumava a seus hábitos vibráteis. E como provavelmente permaneceu no mesmo ambiente durante muitos anos, e como seus pais estabeleciam a modulação vibrátil da casa, você desenvolveu padrões de pensamento, de vibração e de reação à vida que aprendeu nesses primeiros anos. Como é mais fácil continuar com a alegria dessas vibrações do que mudá-las, a maioria das pessoas carrega consigo muito desses hábitos vibráteis quando saem da casa de seus pais. Embora você provavelmente não tenha consciência disso, boa parte da maneira como você reage à vida hoje em dia tem origem na sua percepção inicial da vida física, ou seja, você aprendeu na infância e na adolescência a sua percepção filosófica da vida e como era mais fácil continuar com ela do que mudá-la. Ela permaneceu basicamente inalterada com o correr do tempo. Bem, isso não significa que você concordasse com todas as ideias de seus pais. Na realidade, estamos nos referindo às vibrações que são ainda mais profundas do que aquilo que você chama de ideias. Conceitos como estabilidade, segurança ou bem-estar foram nutridos no seu ambiente inicial. O seu senso de bem-estar está na vida, está profundamente fundamentado nessas vibrações iniciais da sua infância. E em muitos níveis de inconsciência, você vem mantendo suas vibrações ativas enquanto se move através do tempo. Como a lei da atração responde à vibração do seu ser e como as suas vibrações atuais possuem alguns padrões ativos que remontam a seu passado, você ainda continua preso a ele. No entanto, você é um ser multifacetado e está vivendo uma vida muito plena e ativa neste momento. Por isso, embora ainda mantenha essa base vibrátil alicerçada na infância, a sua natureza vibrátil amadureceu e evoluiu de tal forma que hoje você oferece muitas vibrações que não estão relacionadas ao seu passado. Este é o processo de evolução que todos os seres vivenciam. Com a morte de seu pai, a sua atenção se desviou da sua atual para o seu passado. Em outras palavras, durante um curto período de tempo, você se concentrou nas experiências da infância, rememorando-as e remoendo-as.
Você conversou com pessoas em quem não pensava havia anos. Na intensidade daqueles poucos dias, você reativou seu passado vibrátil, que não é um equivalente do seu presente vibrátil. É por isso que você se sente fora de equilíbrio. Portanto, a sua vida continua a levá-lo a pedir mais. Você envia esses ininterruptos foguetes de desejos para o seu futuro vibration e você vem conseguindo acompanhar razoavelmente bem aquilo que está se tornando. Mas de repente, com a morte de seu pai, ao olhar para trás em vez de olhar para frente, você decididamente se virou rio acima. E o sentimento que isso produz nunca é agradável. Como a maioria das pessoas, você provavelmente vivenciou alguma versão do seguinte cenário: você nasceu e a sua vida o fez identificar seus próprios desejos, os quais nem sempre agradavam a seus pais. Eles tentaram guiá-lo. Às vezes você cedia, às vezes não. Quando tinha uma opinião forte sobre alguma coisa, você prevalecia. Mas quando eles tinham uma opinião forte, eram eles que prevaleciam. Em geral, você foi quem prevaleceu, porque a vida era sua e não deles. Quando fazia coisas para agradá-los ou a qualquer pessoa, você ficava fora de equilíbrio, e quando fazia coisas que se equiparavam ao seu próprio desejo, você reencontrava o equilíbrio. Com o passar do tempo, aquilo que seus pais pensavam sobre certas questões se tornou menos importante para o seu equilíbrio vibrátil, porque você não conversava mais tanto com eles. Você voltou a sua atenção para coisas que não os envolviam, e eles voltaram a atenção deles para coisas que não o envolviam. É sempre mais fácil estabelecer e manter o equilíbrio da sua vibração quando você não está tentando integrar nela aquilo que as outras pessoas querem de você. Se você se empenhar em colocar as suas vibrações em alinhamento, a lei da atração não trará à sua experiência pessoas que estejam fora do alinhamento com você. Mas se não estiver em alinhamento com você mesmo, poderá atrair uma mistura bastante estranha de pessoas. Muitas vezes uma pessoa sente alívio ao deixar um ambiente desconfortável, mas se não estabelecer o seu equilíbrio vibrátil, ela é capaz de mergulhar de cabeça em outro ambiente ou relacionamento parecido com o anterior. Uma menina cujo pai é muito controlador irá deixar fisicamente sua casa para se unir a um marido muito controlador. Embora os rostos e os lugares tenham mudado, a qualidade da experiência dela permanece igual. Agora vamos considerar os componentes vibráteis de seu relacionamento com seu pai em relação ao processo rio acima, rio abaixo. Embora o seu relacionamento com ele tenha mudado com o passar do tempo e o seu equilíbrio vibrátil em relação a ele tenha evoluído continuamente, você não tem outra opção senão começar exatamente de onde está. É provável que você reconheça muitos dos pensamentos que emergirão durante este processo, porque coisas sobre as quais você pensou no passado e que estavam adormecidas irão ressurgir agora que seu pai morreu. É importante compreender que se está sentindo emoções provocadas pelos pensamentos, é porque eles estão ativos neste momento. E se as emoções que você está sentindo são desconfortáveis, isso significa que os pensamentos que o estão produzindo são voltados rio acima. E qualquer pensamento voltado rio acima está indo em direção oposta à direção natural e à evolução do seu ser. O que você deve fazer é enfraquecer esses pensamentos, encontrar alívio e fazer o seu barco fluir na direção de quem você realmente é. Este é o seu objetivo. Com este processo, vejamos seus pensamentos atuais. Sinto-me desequilibrada. Estou realmente deprimido. Eu não estava preparado para a morte de meu pai. Lamento não ter passado mais tempo com ele. Nenhum de nós dois realmente gostava de estar com o outro. Na realidade, não sei o que ele pensava nem o que queria.
Gostaria que ele pudesse ter vivido de forma mais satisfatória. É assim que você se sente atualmente, e todos os seus pensamentos estão claramente voltados rio acima. Não há nada de errado nisso, pois essas circunstâncias é normal. Mas para acompanhar o fluxo do seu ser, tente encontrar pensamentos que lhe trarão alívio. Sempre quis ter um relacionamento melhor com meu pai. Deveria ter me esforçado mais. Não sei o que poderia ter feito. Não tínhamos um mau relacionamento. Nenhuma grande melhora ainda, mas seu desejo de encontrar alívio vai aumentando e você está reunindo um pouco de energia capaz de produzir resultados. Por isso, continue. Nosso relacionamento foi de acordo com o que era possível. Não nasci para viver minha vida para ele, nem ele nasceu para viver a vida dele para mim. Talvez nada tenha dado errado. Você está se sentindo melhor. Você parou de remar rio acima por um momento, mas mesmo assim gostaria de ter podido. Rio acima, tente outra vez. Sou grato pelo amor que recebi de meus pais. Não posso voltar e reviver minha vida. Não quero voltar e reviver minha vida. Melhor, continue. Há muitos aspectos positivos na minha experiência de vida. Meu passado sempre será uma parte de mim, mas meu presente é o que mais importa. Estou bastante feliz com a maneira como minha vida está evoluindo. Pode ser que diferentes camadas de vibração venham à tona, mas agora você já sabe o que fazer quando isso acontecer. Muitas vezes, quando um dos pais morre, as pessoas pensam na sua própria morte e surge uma sensação de que a vida é curta demais. Um número infinito de pensamentos pode surgir, fazendo com que você tenha emoções de desconforto. Sempre que isso acontecer, o seu trabalho consiste em reconhecer o pensamento desconfortável que o faz ir rio acima. Procure logo um pensamento que o faça se sentir um pouco melhor. Muitas vezes, apenas após a morte de seus pais, você se dá ao trabalho de alinhar suas vibrações. Como uma base muito forte da sua oferta Vibration começou na infância, é muito comum que diversos padrões de pensamentos que geram dificuldades estejam ligados a esse período da sua vida. A morte de um de seus pais poderá ser um momento decisivo na sua própria experiência de vida se você se der ao trabalho de identificar esses pensamentos desconfortáveis e mudá-los para que produzam sentimentos de alívio, rio abaixo. Aproveite este momento para liberar anos de padrões de pensamento dos quais você não tinha consciência. Esperamos que você alcance o ponto em que, além de se sentir melhor do que nunca em seu presente, você estabeleça com o seu ser interior uma conexão vibrátil tão nítida que lhe permita reverter sua infância e seu passado através dos olhos desta conexão. Então, as recordações da sua infância serão as lembranças agradáveis que você sempre quis que fossem. Tive uma infância maravilhosa. Ela foi boa em muitos aspectos. Sou grato a meus pais por terem me proporcionado o caminho para a vida maravilhosa que tenho hoje. Eles proporcionaram o caminho e me deixaram livre para criar a minha própria experiência de vida. Ai, a vida é boa. Muitas das coisas que acontecem na vida podem produzir fortes emoções negativas quando você se concentra nelas. A maioria está completamente fora do seu controle. Você não pode impedir a morte de seu pai e também não pode mudar a personalidade dele. Mas se criar o hábito de buscar sempre um pensamento mais agradável num determinado momento, ao ficar atento a como se sente e deliberadamente voltar-se para a direção da sua corrente natural, você poderá viver uma experiência alegre, apesar das circunstâncias que o cercam. Chegamos ao final então de mais um capítulo, O Transformador, Poder das Emoções, aprendendo a lidar com seus sentimentos para realizar os seus desejos. Aqui é Silvânia Cristina, até o próximo vídeo. Beijos de luz, tchau!